hoje é terça-feira, mas os pensamentos são todos para quarta. Quarta de Guarani de Venâncio e Lajadense, de Flamengo e Internacional e também de Grêmio e Figueirense, estes últimos pelo Campeonato Brasileiro. Agora, no Papo de Boleiro. Olá, e o Lajadense se prepara para o jogo de amanhã, desta quarta-feira, contra o Guarani de Venâncio Aires. O jogo vai ser no Edmundo Faix, pela Sul Fronteira, Copa Sul Fronteira. E tem novidade, Diogo Botti? Tem novidade e tem problema, Marcelo. O Michel, atacante, um dos destaques do Lajadense nesse segundo semestre, agora é um homem de grande fundamental, de peça fundamental até na campanha da Copa Fernandão, do título da campanha da Copa Fernandão. Está fora da temporada, ele sofreu uma fissura no tornozelo direito, até a gente acompanhou o treinamento do Lajadense hoje à tarde. O jogador estava de muletas e não deve mais voltar a atuar esse ano pelo Lajadense. A parada inicial do departamento médico do clube é de 40 dias de parada, o jogador não retorna mais. O atacante Michel, um companheiro de ataque do Gilmar ali, homem da velocidade, de confiança do Luiz Carlos Vinck, está fora da temporada. Surgiu alguma possibilidade de substituição dele ainda hoje à tarde? Na verdade surgiu, até o Luiz Carlos Vinck já assinou que o jogador que deve começar a partida lá em Venâncio Aires será o Lima. Então o time deve ter dois centroavantes, né? O Lima com uma característica mais de jogar pelos lados, vindo de trás, e o Gilmar na dele, né? Como centroavante mesmo, um homem de referência no ataque. E o Lima, que tem uma característica assim até de velocidade, um pouco, não tanto quanto o Michel, de botar a bola na frente, partir pro drible, mas é um jogador que tem apresentado uma boa evolução durante as competições e pode sim dar conta do recado. Outra possibilidade, essa não agora para quarta-feira, em função de suspensão, é o Lucas Vinck, né, que vem entrando nos jogos, vem correspondendo e surge até para um revezamento, possível revezamento com o Lima nesse setor. O Juninho Pave e o Quaresma são outras duas possibilidades, mas mais remotas. Bom, a Lajadense, repetindo, joga nesta quarta-feira, vai ser lá em Venâncio Aires, mas lá nem é tão distante, né? Dá para dar um pulinho ali. Dá sim. Que nem se a torcida fosse que nem foi na final da Copa Fernandão, já tava bom, né? Bom dia, né? Motivaria com certeza bastante o time do técnico Luiz Carlos Vinck, que disputa agora pela Sul Fronteira lá com o Guarani de Venâncio. E é jogo até para carimbar aí, quem sabe, a primeira colocação desse grupo, né? Já que o último jogo é contra o Grêmio, fora de casa. A Lajadense fazendo os pontos agora, o Grêmio precisaria golear, porque hoje o Lajadense é o líder no saldo de gols, né? Em caso de vitória, além da pontuação, também aumentaria esse saldo. Então, no último jogo, o Grêmio precisaria fazer 3, 4 para assumir essa liderança. Seria uma situação mais confortável para o time alvezul. Para que o pessoal entenda, Diogo Botti, em casa, como é que funciona. Estão acontecendo simultaneamente 3 competições no Rio Grande do Sul, que é essa Sul Fronteira, Metropolitana e a Serrana. Exato. Fora que já aconteceu que a Copa Fernandão. A Copa Fernandão. Uhum. A Copa Fernandão deu direito ao Lajadense participar da Copa do Brasil em 2015, próximo ano. E essas 3, o que vai acontecer agora com essas 3 assim que termina essa etapa que eles estão participando? Na verdade, cada uma delas vai apontar um campeão, né? Que vai ser definido agora, os classificados enfrentam uma semifinal, né? Da Copa Sul Fronteira vai ter uma semifinal. O Lajadense já está classificado, então vai depender da posição que ele vai entrar nessa semifinal. Se for o primeiro, tem a vantagem dos jogos em casa, né? Decidir em casa, tanto a semifinal e se passar uma eventual final, e depois os campeões se juntam na Supercopa, que eles chamam. Então vai vir gente lá da Serrana, da Metropolitana, e o campeão da Sul Fronteira vão se juntar, e aí sim, o campeão dessa competição vai ter uma vaga assegurada na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vencer a Sul Fronteira, então, só dá a possibilidade de ir para essa Supercopa. Exatamente. Que pode levar ao brasileiro. Exatamente. Então, tem um caminho ainda longo para o Lajadense conseguir essa vaga na Série D. Não é só ganhar a Sul Fronteira, porque a Sul Fronteira é, vamos dizer assim, é um subnível, né, dessa Supercopa Gaúcha, que chama toda essa competição. E aí sim, para depois ter um triangular, não sei como é que vai ser ali, para definir o campeão e realmente a equipe que vai passar, né, para essa competição. O bom disso aí é que talvez a gente esteja aí clubes como Inter, Caxias, tudo mais, que não tem interesse nessa competição. Então talvez seria um atalho até para equipes do interior como Lajadense, como Guarani de Venâncio, outras equipes que teriam ambição de chegar na Série D do Brasileiro. Tem facilitador. Por falar em brasileiro, também tem novidade, parece não muito agradável, no estádio Beira-Rio. O pessoal já foi para o Rio de Janeiro, para enfrentar o Flamengo. Teve gente que ficou.
Mala. Não foi aprovada a mala. D'Alessandro não vai jogar contra o Flamengo nesta quarta-feira. Desgaste muscular. Tu tinha os dados, qual é? 46 jogos? 46 jogos do Internacional. O Dali participou de 41. Já é velhinho, né? A musculatura já no final do ano já não é mais a mesma, né? Então o D'Alessandro poupado aí do jogo contra o Flamengo é um desfalque grande. Até pela ambição que o Inter tem nesse jogo aí, que é de buscar a vitória, mesmo jogando no estádio do Maracanã. O Abel não deve fazer mudanças drásticas, sim, o D'Alessandro deve promover a entrada do... Agora sim, o Jorge Henrique realmente vai ter o seu espaço recuperado, né? Ele quer uma das possibilidades para o meio campo, já que o Alan Patrick não vinha correspondendo, e poderia avançar já nesse jogo contra o Flamengo no lugar do próprio Alan Patrick, formando o meio campo com o Alex e o D'Alessandro. Sem o D'Alessandro, o Jorge Henrique volta e é sim a possibilidade da outra vaga, entre o próprio Alan Patrick e o Valdívia, né? Então, uma possibilidade de velocidade com o menino dos cabelos fartos. Ou Alan Patrick. Da emoção facinho. E da emoção facinho. Choro livre. Exatamente. O Alan Patrick já vinha sendo titular, mas não vem correspondendo. O Alex está confirmado, né? O meio campo deve seguir ele com o Arangues e o Williams, né? Eu acho que o Abel não vai inventar a questão de um terceiro volante, nessa questão de avançar o Arangues um pouco mais. O chileno já provou que joga mais vindo de trás do que tentando armar o time, então deve ficar mesmo nessa questão dos 4 jogadores ali brigando pelas 3 vagas. Quem assistiu os melhores momentos do último jogo do Internacional contra o Corinthians aqui no Beira-Rio, percebe que a maior parte dos melhores momentos são colorados. Sim. E não estou nem falando de edição gaúcha. Não, o Inter amassou o Corinthians. Feita pelas emissoras lá do o Inter foi muito bem no jogo. Faltou a questão de botar a bola pra dentro. Sabe? O Corinthians, no segundo tempo, tinha 2 finalizações. 2-0. Pronto. Né? Então, é efetividade, né? Futebol é isso. Tem que botar a bola naquele quadrado, tá ali. Se não botar, não adianta. Tá faltando isso daí, né? Tá faltando pro Inter. O Neymarzinho já deu a chegadinha dele. Foi de sorte, verdade. O Neymar, na verdade, a tendência agora é que o Neymar conquiste seu ritmo de jogo aí, siga como titular. A gente torce que as lesões não voltem a atormentar ele aí, mas é o titular absoluto do ataque do Inter, não tem dúvida nenhuma, até pelo que vinham rendendo tanto o Wellington Paulista quanto o Rafael Moura. E o Rafael Moura, informação de bastidores aí, que estaria sendo vendido agora no final do ano, né? A proposta ainda não é concreta, até porque a temporada não se encerrou, mas o futuro do Rafael Moura deve ser o futebol mexicano. Tem crítico que diz que dá para trocar por 2 pastéis numa Pepsi-Cola. Eu acho que vem um pouco mais do que isso. Um fardinho de não fruta. vai vir o que o Inter investiu, certamente que não, mas vai vir uns troquinhos bons aí. Dava pro mês. Dá. Dá pro gasto já. E o Grêmio vai pegar um Figueirense empolgado, goleador não, tendo goleado por 4-0 no fim de semana. O Grêmio vai receber aqui na Arena o Figueirense, agora neste fim de semana. Normalmente... Aliás, nesse fim de semana não, nessa quarta-feira. Essa quarta-feira, amanhã o jogo na Arena, às 21 horas. O Grêmio que não deve ter novamente o Rodolfo voltou aos treinamentos ontem, mas ainda não deve ter condições de jogo, a tendência é que ele volte no final de semana, né, precaução aí do departamento médico do Grêmio. A zaga, né, novamente deve ser formada por Pedro Jeromel e o Bressan. No mais, o técnico Luiz Felipe não tem dúvidas. Volta o Dudu e o Barcos, que estavam suspensos, que não atuaram lá em Goiânia. São retornos garantidos, são titulares que voltam a ocupar seu espaço. Aí a dúvida passa ali, quem é que sai, né? Com o retorno do Dudu, a dúvida passa entre Fernandinho e o Luan. Acredito que o Luan seja mantido até pelo que atua principalmente pela seleção. No Grêmio ainda não conseguiu desenvolver o futebol que ele desenvolve na seleção, né? Mas deve ter a sua permanência confirmada aí. Né? E o Fernandinho deve acabar no banco de reservas. Então são retornos importantes que o técnico Filipão ganha aí para esse jogo, que é decisivo até para as pretensões do Grêmio em função de G4, né? Já que o título está tão distante para a dupla Grenal aí, a gente vai apostar no G4 pelo menos um deles, né? E o Grêmio, as pretensões deles não pode deixar de conquistar 3 pontos contra o Figueirense, que é uma equipe que briga contra o rebaixamento, né? O Figueirense, apesar de ter goleador contra o Curitiba, é uma equipe que nesse ano ainda não conseguiu corresponder a toda a sua expectativa do seu torcedor, e é um dos catarinos que nós tínhamos falado esses tempos que briga contra o rebaixamento e é um forte candidato a cair. Então o Grêmio não é jogo para não perder pontos na Arena. Os cálculos mostram que o Internacional tem 22% de chance de ser campeão ainda do Campeonato Brasileiro. 2. Só 2? Só 2. E o Grêmio tem 29 para ir para a Libertadores. 29, exatamente. Um dia 20 pontos. E 55% do Internacional tem de ir para a Libertadores. O Inter pela pontuação, né? O Inter está 3 pontos à frente do Grêmio, tem 50, o Grêmio está com 47.
Então as projeções são a cada rodada, né? Se o Inter perde pro Flamengo, o Grêmio ganha do Figueirense, provavelmente o percentual vai ser igual. Né? Então, tipo, na verdade tem até um histórico de partidas, de o que vai vir pela frente ainda e tudo mais. Mas a dupla Grenal acho que precisa confirmar assim, esse momento, retomar essa derrota inesperada, não inesperada, mas tipo da forma como foi do Inter pro Corinthians e o Grêmio deixando de ganhar do Goiás lá em Goiânia. Então são jogos que vem marcando passo, sabe? E as outras equipes vêm vindo, né? Tipo, afunilou de uma maneira ali que dá para se dizer que tem 8 equipes brigando pelo G4. Né? Então o dupla Grenal está deixando a desejar e precisa sim fazer o seu papel contra os times de menos expressão ou times que têm abaixo da tabela. E o Grêmio confirma como um produtor de grandes goleiros. O Thiago agora foi convocado pelo Galo. O Thiago vem respondendo um jogo que foi exigido, né? Acabou respondendo. Né? Contra o Palmeiras ele também foi bem, apesar da derrota, mas é um goleiro aí bastante promissor. Eu acho que o Grêmio mostra sim a questão do Marcelo Groi, que demorou a amadurecer em função do próprio Grêmio. Né? O Thiago talvez tomara que não esteja essa sorte, vamos dizer assim, que consiga despontar o quanto antes como goleiro titular até do Grêmio. A noite de terça-feira tem jogos da Série B, rodada completa, mas também tem jogo da Série A. O único jogo da Série A, a gente tem às 21h50 agora o Bahia enfrentando o Atlético Mineiro. A rodada será completada amanhã e quinta-feira. O Atlético Mineiro que está ali juntinho do Internacional. O Atlético Mineiro é um que busca o G4, exatamente. Rodada da Série B na tela para nós aí, começa daqui a pouco às 19h30 com o Oeste e América Mineiro, mesmo horário para Ponte Preta e Avaí, Paraná e Portuguesa, Sampaio, Correia e Bragantino, Icasa e Ceará e América de Natal e Vasco. Às 21h50 a gente tem o Joinville enfrentando o ABC, o Atlético Goianiense contra o Luverdense do Márcio Souza, o Boa Esporte contra o Náutico e o Santa Cruz recebe o Vila Nova de Goiás. Meu time só joga fora, tio. Entendo. Já jogou tantas em casa que perdeu, né? Agora isso aí. Não ganha uma. Nem em casa. Bom, era isso que nós tínhamos por hoje. Voltamos amanhã, depois do Redação Informativo, com a rodada da Série A. Amanhã, quarta-feira de fumaceira na Série A. Boa rodada. Até amanhã. Abraço.